Hoje a gente vai falar sobre política e linguagem, pensando nessa perspectiva de uma política das virtudes. E para começar, é interessante começar por Confúcio mesmo, que viveu entre os séculos VI e V antes de Cristo, em um momento de muita turbulência política nos reinos da China, e ele, para tentar restaurar a ordem e a prosperidade desses reinos, ele elaborou sua filosofia política e ela se estabelecia em vários princípios, mas dois muito importantes: o estabelecimento dos ritos e a correção dos nomes. São dois princípios que parecem muito distantes e muito estranhos para nós, mas que mostrava a profunda percepção que ele tinha de como que uma sociedade funciona, como que uma política é estruturada, quais são os princípios, né, para que uma boa política seja exercida. E também não é fácil entender o que é isso, né, a correção dos nomes. E, inclusive, nessa tradição do confucionismo, durante a história da China, vários autores entenderam essa ideia de maneiras diferentes. O começo dessa ideia aparece lá nos analetos dele, no livro 13, no capítulo 3, quando parece um diálogo, né, nesse livro, e que aparece assim, né, alguém fala: o governante de Wei está esperando por você para que você administre o governo. O que considera a primeira coisa a ser feita? E o mestre confucionista, responde que é necessário retificar os nomes. Ou seja, a correção dos nomes é a primeira coisa a ser feita na administração de um governo. E aí, esse Zé Lu, ele fala: você está longe do alvo, por que deve haver uma tal retificação? E o mestre continua: como você é inculto e um homem superior em relação ao que não sabe, mostra uma reserva cautelosa. E aí ele explica: se os nomes não estiverem corretos, a linguagem não está de acordo com a verdade das coisas. Se a linguagem não estiver de acordo com a verdade das coisas, os assuntos não podem ser levados com sucesso. Quando os negócios não podem ser levados com sucesso, as conveniências e a música não florescerão. Quando as conveniências e a música não florescerem, as punições não serão devidamente aplicadas. Quando as punições não forem devidamente aplicadas, as pessoas não saberão como mover as mãos ou o pé. Então, é isso. Se a linguagem começa a ser usada de um modo inadequado, isso vai trazendo o caos, isso vai perturbando as várias instâncias que formam uma sociedade, desde as coisas mais básicas, desde a cultura. Ele está falando de música aqui, né, pensando nesse modo amplo aqui da cultura, e até as leis, e aí as pessoas não vão nem saber mais o que estão fazendo, né? Então, a linguagem, é isso que Confúcio está falando aqui, é fundamental, é essencial para a política, e, portanto, para que a política, é isso que ele está dizendo aqui nesse capítulo 3 do livro 13, para que a política possa funcionar, a primeira coisa a ser feita é a correção dos nomes. Como eu disse, é difícil entender o que Confúcio compreende aqui por correção dos nomes. Tem um estudioso chinês contemporâneo de Confúcio, chamado Cao Feng, que a interpretação dele é a seguinte: ele diz, né, que Confúcio foi simplesmente a primeira pessoa na história a perceber, ou pelo menos comentar, sobre a importância da linguagem na política. Como político, ele percebeu e previu o impacto que a indeterminação, a ambiguidade e a arbitrariedade dos nomes teriam na política. Confúcio reconheceu as consequências políticas da linguagem não expressar com precisão o significado das coisas ou não ser recebida de modo preciso pelas pessoas. Ele percebeu o grande papel que os nomes, como meio de distinguir o certo do errado e estabelecer normas, poderiam desempenhar na sociedade e na política. Então, é isso que é a correção dos nomes em Confúcio, esse reconhecimento de que a linguagem tem que estar num pleno funcionamento, para que a política possa funcionar bem também. Isso aí era um tema importante nos reinos chineses na época de Confúcio, mas é um tema importante também nos dias de hoje. Eu digo mais, eu acho que hoje em dia é ainda mais importante. Nós que vivemos nesse mundo de uma mídia de massa, nós que vivemos num mundo globalizado, com essa comunicação entre as várias regiões acontecendo o tempo todo, e no mundo em que tem, né, que vive essa onipresença do marketing.
Então, a gente vai, nas próximas palestras, abordar as 4 virtudes cardeais para falar de virtude política, mas antes disso, era essencial falar sobre a importância da linguagem na política, né? Sem a linguagem não existe uma política das virtudes, sem a correção dos nomes, né? Mas vamos tentar ir além e fundamentar isso melhor, né? Por que a linguagem é tão essencial assim para a política, como Confúcio mesmo já reconhecia, e continua sendo, a meu ver? Heidegger, em alguns textos, dizia que a linguagem é a morada do ser. Mas a gente pode parafrasear ele, adaptar e falar que a linguagem é a morada do ser humano, ou seja, nós habitamos na linguagem. O que isso significa? Nós usamos a linguagem para entender o mundo. O jeito que a gente entende o mundo a gente entende o mundo através da linguagem que a gente fala com os outros e com nós mesmos. Ou seja, a linguagem também é o meio pelo qual a gente se comunica com os outros seres humanos, mas o meio também pelo qual nós entendemos os nossos próprios pensamentos. A linguagem é visceral ao ser humano. E ainda mais, né, é por meio da linguagem que nós podemos realizar esses grandes esquemas de coordenação entre seres humanos que chamamos de sociedade e de política. Como que pessoas num país de tamanho continental como o Brasil podem entender que estão no mesmo país, que seguem as mesmas leis, e coordenar ações em comum por meio da linguagem. Sem a linguagem, isso seria impossível. Uma coordenação complexa política, né? Principalmente a política contemporânea, que requer um uso refinado e profundo da linguagem. Né? Para existir um país, hoje em dia, deve existir uma constituição, mas também narrativas em comum. Preciso ter essas histórias que as pessoas contam em comum, que dão a elas a sensação de pertencimento a esse projeto de todos, que é a nação. Tem que haver uma linguagem que as pessoas podem entender e podem expressar através de uma mesma linguagem para comunicar as ideias sem problemas. E ainda mais, uma democracia só é possível por meio da linguagem. E por quê? Democracia não é só um sistema no qual as pessoas votam de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos. Isso é muito pouco. Democracia é um sistema na qual o povo, no qual as pessoas discutem as ideias. Antes de ser levado para votação, as ideias são objeto de discussão. E é aquilo que a gente tinha falado no encontro anterior. Né? Mais importante do que um lado prevalecer sobre o outro é que essa discussão traga acordos e traga novas soluções que antes eram impensáveis. Não é questão só do lado A vencer o lado B, mas é questão das pessoas pensarem juntos os problemas, cada um na sua perspectiva, e, por meio da linguagem, descobrirem que existem soluções que não haviam sido pensadas antes, que existem caminhos possíveis que não haviam sido considerados por ninguém, e que é possível construir acordos que até então eram inimagináveis. Essa é a beleza da democracia, essa é a força de uma democracia, como esse modelo político que favorece a criatividade na busca por soluções dos problemas que as pessoas numa comunidade têm. Né? Então, uma democracia só floresce onde é possível o debate. E o debate só é possível onde a linguagem está em pleno funcionamento. E eu posso ir além ainda, citando esse filósofo americano, professor de Harvard, o Michael Sandel, ele nota com Aristóteles que nós somos animais políticos. Aristóteles falava que o ser humano é um zoon politikon, né? Um animal político, o que não significa alguém que tem que se candidatar, que tem que ocupar um cargo, mas o ser humano é alguém que está numa comunidade e que só se realiza se faz coisas não apenas para si mesmo, para o seu círculo pessoal de família e amigos, mas também para a comunidade num sentido mais amplo. Né? Essa é a ideia de eudaimonia, de felicidade em Aristóteles. Ela envolve esse elemento político, de agir, de buscar o bem comum, e não apenas o bem pessoal. Né? Da linguagem. Né? A linguagem que nos ajuda a expressar o justo e o injusto, é a linguagem que nos ajuda a deliberar. Então, para a gente ser plenamente humano, para a gente alcançar essa nossa faceta política e poder deliberar em comum sobre o que é uma vida boa, né? Michael Sandel fala usar a linguagem. Diz que alguns filósofos que o ser humano é esse animal dotado de linguagem. Só que, como a gente já falou também no encontro, democracia não é
e que funciona sem a gente se preocupar com esse funcionamento. Democracia é sempre um desafio, e é sempre preciso pagar um preço para que a democracia funcione. Se a gente não toma cuidado, a democracia facilmente descamba numa demagogia. Né? A democracia, esse aqui é a tônica desses encontros todos, e é por isso que a gente está falando essas coisas. Depende da virtude dos cidadãos e dos políticos. Né? Mas essa virtude a gente está vendo aqui, a partir dessas coisas que a gente está falando, depende da qualidade da linguagem. A qualidade da linguagem pela qual a gente se comunica. Se, em nome do ganho político, a linguagem é corrompida, se ela é usada não mais para expressar a verdade das coisas, para expressar as ideias de um modo claro e preciso, né, e para servir ao debate, mas para manipular, para suscitar emoções que vão atrapalhar, em vez de ajudar a discussão. A emoção não é o problema, mas a gente pode usar as emoções para fugir do tema da discussão, para levar à histeria, para a parte racional ser ofuscada. Né? E a linguagem pode suscitar essas emoções. Se a discussão, a linguagem é usada na discussão para esconder a verdade ou para criar aparências que não correspondem à verdade das coisas, então a democracia ela corre o risco de se tornar uma demagogia. E, de fato, é isso o que temos visto cada vez mais nos dias de hoje. O marketing político ele cresceu muito no século XX, mas no século XXI ele chegou a níveis de fato patológicos, principalmente aqui, desde os anos 2010, nessa era da internet. Né? Hoje em dia, a gente não tem uma opinião política, em geral, que não tenha sido concebida na cabeça de um marqueteiro. Né? Por quê? Porque os marqueteiros conseguem formular as ideias do modo que cause mais impacto. Mas o modo pelo qual esse impacto maior é causado é simplificando essas ideias e deixando elas menos profundas, tirando a complexidade das questões e fazendo a gente olhar elas de um jeito unívoco, né? Usando a linguagem de modo a enquadrar certa coisa de um jeito ou certa coisa de outro, quando a situação é muito mais complexa, né? E principalmente provocando a ira. O grande motor da política, aquilo que suscita mais o engajamento, as pessoas têm visto, é a ira. Então, fazer as pessoas ficarem com ódio do adversário político é o grande caminho do marketing contemporâneo, e foi isso que levou a essa polarização que nós vemos hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? E que a polarização essa que fica tão intensa a ponto de não existirem mais lugares de acordo entre os vários lados do debate, e aí o debate acaba sendo eliminado, e muitas vezes ele vira mais uma guerra feita por modos não violentos do que um verdadeiro debate. Política é reduzida à força, então, né? Nesses casos. E a democracia, ela fica ameaçada e diminuída. Esse grande filósofo político contemporâneo, Alasdair MacIntyre, naquele livro famoso dele, Depois da Virtude, ele fala que a tônica da política contemporânea, na modernidade, é o que ele chama de emotivismo. O que é o emotivismo? Ele fala assim, olha, já não existem mais princípios em comum para uma discussão política. O que tem são grupos com suas preferências pessoais, e cada grupo pensa tão diferente do outro que não dá, de fato, para entrar num debate, porque não existem pontos de acordo, não existem princípios comuns. Mas, para o MacIntyre, se as coisas ficam desse jeito, não há verdadeiramente política. Né? E, na verdade, pensando sobre essa parte do texto dele, eu acho que hoje em dia a gente foi para um ponto além. A situação piorou ainda. Não é que não tem pontos em comum em termos de ideias, mas hoje em dia a gente não tem nem um acordo sobre o próprio uso dos nomes. Então, se a gente pega palavras que estão na boca de todo mundo, que todo mundo fala o tempo todo como se elas fossem muito claras, como esquerda e direita, democracia, direitos humanos, né? Essas palavras e expressões são tão caras a nós, tão fundamentais para que o nosso sistema político funcione. Se a gente pegar os vários lados do debate político e pedir para eles definirem esses termos, essas expressões, cada um vai definir de um jeito diferente. Às vezes de um jeito ligeiramente diferente, às vezes de um jeito radicalmente diferente. Então, muitas vezes, o que acontece no debate político é que nós não estamos nem, ao menos, brigando por ideias. A gente está brigando por nomes esses que cada grupo entende de um jeito. E mais ainda, muitas vezes, a gente briga por causa das reações emocionais que certas palavras, certas expressões suscitam em certos grupos. Os marqueteiros identificaram isso
e vão usando as palavras para suscitar reações emocionais, em geral, de ira e de ódio, né? E aí que o debate, de fato, ele se torna realmente impossível. É interessante que tem um livro do Georges Lakoff, que quando a gente vê aquelas bibliografias dos livros mais usados na Universidade Americana, na Ivy League, né, esse conjunto das principais universidades americanas. Um dos livros mais usados é esse livro dele, que chama Don't Think Elephant, que é um livro sobre o enquadramento, o uso do enquadramento da linguagem na política. Em outras palavras, é o que eles chamam de frame, né? Então, é como você vai enquadrar certas expressões, certos temas, usando a linguagem, de modo que eles pareçam de uma certa maneira e não de outra, né? Então, ele dá vários exemplos nesse livro. Ele fala, olha, tem gente que vai falar de reforma da Previdência, outras pessoas vão falar de corte nos benefícios da Previdência. Reforma parece uma coisa radical, corte nos benefícios parece uma coisa prejudicial, né? Reforma é mais brando. Quando fala guerra contra as drogas, então está falando que esse combate às drogas, com toda a violência que uma guerra tem. Esses são os exemplos dele, né? Por exemplo, em questões do meio ambiente, falar em proteção ambiental versus regulamentação ambiental. Regulamentação soa mais burocrático, proteção soa mais como um imperativo ético. Então, a gente pode pensar em todas as causas políticas, em todas as bandeiras, e pode vendo qual que é a melhor maneira de enquadrar. E para isso, né, a gente vendo, a gente é a favor ou contra. Se for contra, enquadra, usa uma expressão, usa palavras que mostrem, só mudando a linguagem, a mesma coisa, mas que aquela bandeira apareça de um jeito negativo. E se a gente for a favor, de um jeito que ela apareça de uma maneira positiva. Isso é possível mesmo de fazer. Esse Lakoff, ele fala nesse livro que é uma necessidade aprender isso, porque todo mundo já está usando. Então, quem não usar vai ficar para trás. Eu acho que ele foi meio malandro, ele fez um enquadramento de por que ele pode escrever um livro que fala, na verdade, sobre manipulação da linguagem, né? E por que é legítimo, porque seria ético poder escrever uma coisa assim, né? Eu acho que ele teve essa malandragem, aplicou o próprio método dele. Mas, por outro lado, ele está certo também, né? Existe, a hora que o marketing político, a hora que as técnicas de persuasão, a hora que a retórica que é usada de um modo negativo, porque tem o jeito positivo de usar a retórica, vou falar sobre isso depois, né? Para manipular a linguagem, começa a ser usado por certos grupos, os grupos que não usam a linguagem desse modo, eles ficam para trás e eles perdem a eleição. Então, não é que todos os políticos querem usar o marketing, querem corromper a linguagem, mas a hora que isso começa a ficar constante, a hora que a população compra e vota nas pessoas que são demagogos e que usam a linguagem desse modo corrompido, os outros políticos não têm outro recurso que não contratar um marqueteiro e fazer a mesma coisa, jogar o mesmo jogo caso eles queiram ganhar, né? Caso eles não queiram ficar somente no ideal, mas que eles possam, de fato, ganhar a eleição. E aí, o resultado é que todos perdem, porque todo mundo entra nesse sistema, fica impossível de sair desse sistema, né? Quem que vai ganhar, hoje em dia, uma eleição sem um bom marqueteiro e sem aceitar que a linguagem seja usada de maneira ambígua, que a manipulação da linguagem existe? Fica cada vez mais difícil fazer isso, fica cada vez mais heróico, né? E as pessoas que vão fazer isso, muitas vezes, perdem a eleição. Então, tem essa pressão sistêmica. E como eu estava falando no último encontro, o jeito de vencer uma pressão sistêmica é através da virtude, em certos momentos, a virtude heróica, né? Mas também a educação da população, que é justamente o que nós, todos juntos aqui, estamos tentando entrar nesse projeto pedagógico político aqui, né? Escolas do Legislativo e tal. Então, essa é a nossa situação. E é interessante que é uma situação que a literatura ela já prenunciava. Então, no século XX, a gente tem esses dois grandes livros que falam sobre uma distopia futura, que muitas vezes, quando a gente lê, parece... A gente tem medo, ainda mais com esses avanços tecnológicos, né, que está cada vez mais próximo, que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e o 1984, do George Orwell. E nos dois livros está falando de um sistema totalitário, de um controle social, do uso da tecnologia para isso, né, da ausência de liberdade. E nos dois casos, os dois autores falam do uso da linguagem de modo a promover esse controle. Então, o Orwell fala da nova língua e o Huxley também ele fala dessa questão, né,
da, da linguagem. Então, é interessante o jeito que eles falam, né? Como que na nova língua certas palavras elas são banidas, você não pode mais falar elas, porque a gente pensa a partir das palavras. Se não tem a palavra, o pensamento será prejudicado e a gente não vai poder pensar muito a partir delas, né? Então, por exemplo, a palavra liberdade é eliminada da nova língua, então o conceito de liberdade ele não é muito mais pensável e principalmente não é comunicável. Isso é um exemplo. No Admirável Mundo Novo, palavras como amor e família são esvaziadas de seus significados tradicionais associados a conceitos negativos. É isso que o regime usa palavras lá para poder manipular as pessoas. Então, esse uso da linguagem para a política, ele já é previsto por esses autores. Eles já estavam vendo o que o marketing político podia fazer e o que, de fato, fez, por exemplo, nos regimes totalitários do século XX, né? O uso da propaganda no regime nazista foi bastante intenso e a gente vê coisas assim. Mas também, na literatura grega, a gente vê muitos exemplos dessa corrupção da linguagem sendo manifestados ali. E por quê? Atenas foi essa primeira grande experiência democrática. E foi uma experiência na qual alguns autores, foi isso que a gente falou também no encontro passado, começaram a sentir que a democracia estava se tornando uma demagogia. Platão fala um pouco sobre isso. Platão está no século IV, ele acha que a experiência democrática ela foi já enormemente prejudicada no século V por esses demagogos, esses políticos que ascenderam porque falavam bem e porque aprenderam a falar bem com os sofistas. Sofistas eram esses grandes mestres de retórica que não eram picaretas, tá? Tinham sofistas que eram muito bons e estavam ensinando sabedoria prática e falar bem, né? Mas muitas pessoas pegaram esses ensinamentos dos sofistas para poder se sobressair pelo uso da linguagem. Numa democracia, o uso da linguagem faz a pessoa se sobressair bastante nessas discussões, e isso fez com que a linguagem pública fosse se corrompendo e a democracia ateniense fosse caindo numa demagogia que levou à derrota política de Atenas. Nessa época que a democracia ateniense estava em decadência, segundo Platão e segundo Aristófanes, que é esse comediógrafo do século V, era a época que Atenas estava em guerra contra Esparta, a guerra do Peloponeso. E Atenas acaba perdendo a guerra contra Esparta. Esparta era um regime aristocrático, não era uma democracia. E Atenas perdeu não só porque Esparta estava com melhor exército, melhor estratégia de combate, mas Atenas foi sabotada internamente. Os próprios atenienses fizeram Atenas perder. Como? Muitas pessoas que estavam lá e que eram atores políticos importantes estavam mais preocupados com o seu bem pessoal, com o seu poder político, ou seja, com o seu projeto pessoal de poder, do que com o bem comum da cidade. E acabaram sabotando. Tinha, por exemplo, esse grande político e general que foi Alcebiades, que foi um discípulo de Sócrates, inclusive, mas depois abandonou o mestre. Ele chegou um momento que ele traiu Atenas, ele fugiu da cidade, ele estava lá numa expedição militar, brigaram com ele, ele fugiu, ele abandonou Atenas e se aliou aos inimigos de Atenas. E esse é só um exemplo, né? Tinha vários outros de pessoas que não estavam tão preocupadas com a cidade, mas com o seu próprio projeto de poder. A comédia do Aristófanes ela é muito interessante nesse sentido, porque nas várias peças que ele escreveu, que chegaram até nós 11 peças, ele vai mostrando como as várias facetas da democracia, da sociedade ateniense estavam sendo corrompidas. Então, ele tem uma peça chamada As Vespas, que fala da corrupção do sistema judiciário da época. Ele tem uma peça que chama As Nuvens, que tem Sócrates como personagem principal, que fala da corrupção da educação e como que as pessoas estavam aprendendo essas novas ideias, né, essas novas pedagogias que os sofistas estavam trazendo para poder fazer o raciocínio injusto sobressair sobre o raciocínio justo, ou seja, para manipular a linguagem e fazer com que a injustiça vencesse para o ganho pessoal. Né? E ele tem uma peça que chama Os Cavaleiros, que ele está criticando um político, um demagogo da época, chamado Cleon, nessa peça, e mostrando como que, ele mostra lá na peça com os personagens, né? Como que esses políticos bajulavam o povo, prometiam ganhos, que eram ganhos a curto prazo, mas que a longo prazo prejudicaria a cidade, que usam essa linguagem vazia, bonita, né? Parece que é densa, mas vazia, para enganar os outros,
para convencer os outros, para dar uma pretensão de sabedoria que eles não tinham. E como que isso foi levando a cidade a diversos problemas, né? Então, isso foi muito bem diagnosticado por ele nessas peças. Ou seja, e a democracia ateniense foi esse momento. Século V, em Atenas, foi a cidade de ouro. Muitas pessoas queriam que essa experiência funcionasse, mas quando Atenas ficou importante, ficou rica, e essas ideias, essa aplicação negativa da retórica floresceu, isso, de fato, corrompeu um pouco essa democracia, ela foi caindo numa demagogia, ou seja, o risco sempre existe, é sempre necessário, cada geração, lutar contra essa corrupção da linguagem, para que a linguagem signifique mesmo o que ela precisa significar, para que o debate seja um debate sincero, né? Que as ideias sejam comunicadas com clareza e com precisão, que as palavras tenham um sentido que seja o mesmo sentido, que seja entendido do mesmo jeito pelas várias pessoas na discussão, porque senão não vai ter discussão, senão vai discutir sobre palavras, que é o que a gente vê muitas vezes, né? Ou seja, a gente tem que aprender a definir e a entender qual que é a definição que o nosso interlocutor está usando quando usa as palavras. Então, qual que é a saída para isso, para esse problema todo que existia em Atenas e existe até hoje? É a solução de Platão. Platão, quando viu o que estava acontecendo na cidade, ele viu que o próprio mestre dele, Sócrates, tinha sido condenado à morte por pessoas que usaram desses recursos retóricos para condenar ele. Ele concebeu esse esquema pedagógico, que acabou se cristalizando na academia. A academia de Platão era esse lugar, inclusive, para formar lideranças políticas, para formar esse grupo de pessoas que sabiam pensar bem, falar bem, entender como a linguagem funciona, para restaurar não apenas a linguagem, não apenas a política, mas também essa linguagem que fundamenta a política, né? Pessoas que pensam em alto nível para poderem restaurar a linguagem que restaurará a política. Isso era muito importante em Platão, ou seja, o caminho sempre foi o mesmo, a educação. E é como a gente estava falando no encontro anterior. Sem a educação, não existe uma democracia viva e plena. Uma democracia depende da virtude dos cidadãos. Essa virtude é alcançada através de uma educação que busca essa virtude, não é qualquer educação, né? Tem coisa assim, se a gente for aprender química, informática, isso tudo é importante, mas para a gente entender de química, entender de ciência, entender de informática. Para a gente ter mais virtude política, é preciso de uma educação específica para isso. E que educação é essa? Tem uma educação política, claro, como a escola da Assembleia faz, mas tem que ser mais profundo do que isso. É só uma parte, não é o todo. A educação que Platão, que os gregos conceberam, essa educação política, é essa educação para frônesis, como a gente tinha falado. A educação para a sabedoria prática, para que as pessoas entendam a vida, entendam as situações políticas, entendam a complexidade das várias situações humanas e possam agir da melhor forma possível nelas. Em outras palavras, é uma educação humanística. A educação humanística que foi concebida não apenas por Platão, mas inclusive pelos sofistas e os herdeiros dos sofistas como Isócrates, né? Era uma educação que era baseada, em primeiro lugar, no que depois na Idade Média será sintetizado como as artes da linguagem, que é o trivium, que é a gramática, a lógica e a retórica, né? Então, gramática é não apenas saber usar a língua bem, entender como a língua funciona, saber escrever bem, saber se expressar bem, saber entender os textos que são lidos, mesmo se eles são mais complexos e tal, mas também tem essa cultura geral literária, né? Isso também era muito importante na gramática. Por quê? Porque a gente não aprende, a gente não domina uma língua apenas fazendo exercício de gramática que tem apostila, né? A gente domina uma língua vendo a língua ser usada no seu nível máximo de excelência, ou seja, nos grandes escritores. São os grandes escritores que nos ensinam como usar a língua de performance. Então, uma educação nas artes da linguagem é, antes de tudo, uma educação literária, uma educação que a gente vai ler os grandes autores, as grandes obras literárias, a poesia, inclusive para a gente entender como eles estão nomeando os vários sentimentos que a gente nem tinha palavras para nomear,
como eles estão descrevendo de um modo muito preciso as várias situações humanas. Quando a gente lê a tragédia grega, a gente percebe, a gente aprende tanta coisa sobre a existência humana, sobre a complexidade da vida humana, né? Então, a gramática era essa educação na língua e na literatura. A lógica essa arte de pensar bem e raciocinar bem. A gente precisa disso também. E numa democracia isso é essencial, isso é inescapável para a gente poder debater bem, né? E, por fim, a retórica não é algo negativo. Ela pode ser usada para corromper a linguagem, para manipular as pessoas. Mas a gente pode usar a retórica para expressar melhor a verdade que a gente quer expressar tal como a gente a percebe, né? E mais ainda, a gente precisa entender um pouco de retórica para saber quando estão tentando manipular a gente. Por exemplo, a hora que a gente dá uma lida ou no livro do Lakoff, ou pega um resumo, ou pega um vídeo que explica isso dos frames, né, dos enquadramentos, a hora que começam a enrolar a gente desse jeito, a gente já percebe na hora e ninguém passa a gente para trás. A gente percebe que dá para falar uma certa coisa com um enquadramento e com outro enquadramento. Eu vejo muito isso em notícias. Assim, tem uma notícia com enquadramento, eu falo, mas podia provavelmente pensar de outro jeito. Deixa eu ler o texto inteiro para entender o que está acontecendo mesmo, antes de cair nesse bait aqui, né, nessa isca do título, que às vezes é um título para chamar atenção, para a gente clicar, ou que tem algum motivo político por trás, algumas vezes também, né? Então, as artes da linguagem, a gramática, a lógica, a retórica tem que ser ensinadas na escola, não precisa ter esses nomes, né? Pode ser nas diversas disciplinas, mas ensinar a gente a dominar a língua, o pensamento e a expressão, que é isso que a gramática, a lógica e a retórica ensinam. Isso é inescapável, isso é essencial numa democracia. Uma democracia na qual os cidadãos não são treinados num alto nível a fazer essas coisas, é uma democracia que será presa fácil dos demagogos, né? Mas os gregos não aprendiam isso apenas na escola. A cultura toda deles era um grande projeto pedagógico. A gente falou sobre isso também na aula anterior. Eu falei sobre o teatro, sobre as tragédias e as comédias. Isso aí, todo mundo da cidade, em Atenas, nos festivais de homenagem a Dionísio, iam lá, e todo mundo da cidade via essas tragédias, essas comédias, né? E dessas tragédias, dessas comédias, eles pensavam a cidade e a política. Então, quando Aristófanes está falando sobre a degradação da democracia, está todo mundo da cidade vendo e refletindo sobre isso. A tragédia não falava diretamente sobre política, mas falava indiretamente, e principalmente era um grande treino nas artes da linguagem e na sabedoria prática. Era um grande treino em comum, né? Por quê? Primeiro, a linguagem da tragédia ela era usada num nível muito alto. Das coisas mais difíceis, mas mais bonitas também, que eu, como professor de grego, já vi no grego antigo, são os coros de tragédias de Sófocles. É maravilhoso, assim, e a tradução não consegue captar a beleza, a complexidade, a profundidade desses coros, né? E os cidadãos comuns, não era gente que formou em letras e tal, que entende aquilo, era a pessoa comum que ia no teatro e tinha essa experiência da linguagem em um alto nível. E aí o nível dela de domínio da linguagem aumentava nessa experiência, que era uma experiência arrebatadora, como diziam os testemunhos. Mas, em segundo lugar, o tempo todo, esses grandes tragediógrafos usavam a linguagem de modo que o público percebesse como que a linguagem é ambígua, como que a linguagem é complexa, como que, às vezes, o não dito é mais importante do que o dito. Então, a gente fala muito em ambiguidade trágica. Por exemplo, né, nessa grande peça, a peça mais famosa da tragédia grega, que é o Édipo Rei, é Édipo, que está buscando o assassino do rei anterior para poder acabar com uma peste lá na cidade de Tebas. O assassino é ele não sabe. E aí, como ele não sabe que é ele que ele está buscando, que matou o pai dele também, porque o rei de Tebas era o pai dele, né? O tempo todo ele está falando coisas que ele mesmo não consegue entender que ele está falando. Por exemplo, né? Assim, tipo, eu estou buscando esse assassino e vou buscar como se eu estivesse buscando o assassino do meu pai. E é verdade, porque o rei antigo lá era o pai dele, e ele mesmo não sabe, né? Tem uma hora que o Tiresias, um adivinho lá, muito importante, briga com ele e fala que ele matou o pai e se casou com a mãe. E ele não consegue entender. Ele acha que o Édipo está falando o Tiresias está falando por meio de metáforas, ou que está querendo derrubar ele, porque é uma verdade tão louca, tão cruel, que ele não consegue entender quando ele ouve ela, né? Então está falando como que a linguagem, às vezes, a gente não entende toda a profundidade do que a gente está falando, como que, às vezes, tem uma coisa na nossa cara que a gente não consegue entender. Tem um outro tragediógrafo, Eurípides, que numa peça chamada As Bacantes, é uma peça sobre Dioniso. E Dioniso aparece lá
disfarçado de um sacerdote de Dioniso. E aí o rei de Tebas prende ele, o rei de Tebas é o Penteu, e aí eles começam a conversar, e nessa conversa Dioniso fala as coisas de uma tal maneira que dá para entender que ele é o sacerdote de Dioniso, e dá para entender que ele é o próprio Dioniso. Só que o Penteu não sabe que ele é Dioniso. Então ele não entende a profundidade de tudo o que o próprio Dioniso está falando. Por exemplo, né? Esse sacerdote Dioniso está preso lá e fala, olha, o Deus Dioniso está aqui. O Penteu entende isso como se fosse uma metáfora. Mas é verdade, é literal que o sacerdote Dioniso está lá, porque Dioniso está lá, porque esse sacerdote Dioniso, na verdade, é Dioniso disfarçado. É complicado, né? Mas justamente essa complexidade estava sendo mostrada para o cidadão comum da democracia de Atenas, de modo que ele percebesse que a linguagem tem várias camadas, que a linguagem é ambígua, que a gente pode entender uma mesma coisa de jeitos diferentes. Era um grande exercício de treino na linguagem, na profundidade da linguagem, na complexidade da linguagem, porque a linguagem é o material pelo qual a democracia é feita. Esse grande exercício. Né? Então, para concluir, né, nós vivemos nesse momento, como a gente falou no encontro passado, que a democracia vive um momento, vive um tempo de crise. Uma crise motivada em grande parte pelas inovações tecnológicas. O mundo mudou, a maneira como se faz política mudou, e, portanto, a democracia encontra possibilidades que não existiam antes, que são excelentes. A democracia pode se aprofundar com essas novas tecnologias, mas desafios que não existiam antes também, e que muitas vezes agravam condições que já existiam. O problema da corrupção da linguagem é um problema, sim. Se a gente pensar que as coisas já estavam complicadas desde sempre, que com o avanço do marketing político no século XX, as coisas ficam ainda mais complicadas. O marketing político não é uma coisa ruim em si, ele pode ser bom, mas, do jeito que ele é usado, muitas vezes ele leva, de fato, à corrupção da linguagem e à demagogia. Hoje em dia, em que a gente tem Big Data, inteligência artificial, esse poder da linguagem de corromper e manipular, ele pode ser explorado muito mais. E aí, a nossa única esperança, a nossa única alternativa é educação política dos próprios políticos, que eles sejam políticos que saibam usar a linguagem em alto nível, que possam se expressar bem, ser claros, serem verdadeiros, né? Não apenas honestos, mas serem verdadeiros também, e que o povo seja educado também de modo a entender quando está sendo enrolado, quando está sendo presa de um marketing barato e quando que as questões estão sendo debatidas em toda a profundidade que elas merecem. Nos anos 70, eu estava falando sobre isso numa outra palestra que eu dei, os dissidentes tchecos dos anos 70, que fundaram aquele movimento de resistência à Carta 77, estava lá o Václav Havel, que virou o presidente da Tchecoslováquia em 1989, quando o regime comunista caiu, e o grande mestre deles era um filósofo chamado Jan Patočka, que era considerado por muitos como o Sócrates eslavo. E ele criou uma filosofia da resistência ao totalitarismo que eles viviam na época. E ele falava o seguinte, antes de tudo, a gente tem que resistir ao totalitarismo na nossa alma. A gente tem que expelir o totalitarismo da nossa alma. E como a gente faz isso? Decidindo firmemente a permanecer na verdade. Ele falava que a grande resistência ao totalitarismo era a permanência na verdade. Isso era verdade na dissidência dos tchecos dos anos 70, e é ainda mais verdade nos dias de hoje. A gente não vive num regime totalitário, mas a gente vive num regime em que a demagogia avança a cada dia, em que o marketing político impera e que a linguagem está sendo corrompida em nome de projetos de poder. Né? E a única forma de resistir a isso é, antes de tudo, né, além da educação, o nosso desejo sincero de sempre permanecer na verdade e comunicar essa verdade, complexa do jeito que ela for, com todos os lados, os ângulos. A verdade nunca é única, né? Como a gente já falou sobre isso no encontro passado. Mas essa nossa decisão de falar a verdade, de comunicar a verdade tal como a gente entende, né, ela é essencial para a gente não cair nessa armadilha que pode se tornar fatal para a nossa democracia. É isso que eu tinha para falar.